Em jogo eletrizante, o Corinthians empatou com o Internacional por 2-2 neste sábado na Neoquímica Arena pela 29ª rodada. O Timão ficou na frente do placar duas vezes com o período aberto, mas o Colorado buscou a igualdade com os gols de Bernabé e Ricardo Matias, sendo este o último já no apagar das luzes. O empate manteve o Timão na zona do rebaixamento com 29 pontos, em 18º lugar. Já o Internacional segue em sexto com 46. O Timão volta para campo no próximo dia 17, às 20 horas, contra o Atlético Paranaense na Neoquímica Arena, enquanto o Colorado recebe o Grêmio dia 19, às 16 horas, no estádio Beira-Rio, pela 30ª rodada. Não tá fácil nada para o Timão. Do Tirone, já estou conectado com os meus amigos Arnaldo Ribeiro, Juca Kfouri, José Trajano e Danilo Lavieri. A última rodada do Brasileiro, antes da parada da data FIFA, foi muito ruim para os paulistas, hein? Palmeiras empatou com o Bragantino, viu o líder Botafogo ganhar e voltar a abrir 3 pontos na liderança. Será que perdeu o fôlego o Palmeiras ou foi apenas um tropeço normal contra o Bragantino? Todo mundo imaginava que pudesse virar líder já nessa rodada. Já o São Paulo foi para o Centro-Oeste e perdeu para o quase rebaixado Cuiabá. O São Paulo consegue a façanha incrível de perder 6 pontos para o Cuiabá nesse Brasileiro. Por que o time jogou tão mal? A fritura do Zubeldia aumenta com essa derrota? E o Corinthians, hein? Empatou com o Internacional, tomando um empate ali no finalzinho do jogo. Mas tem muita gente achando que o time jogou bem mais uma vez, mas na tabela o que vemos é o Timão enterrado na zona de rebaixamento e com uma rodada a menos, né? Agora para tentar sair. Será que essa agenda positiva corintiana ajuda ou atrapalha? E lá na parte de cima da tabela, será que o Flamengo vai voltar para a briga? Venceu o Bahia, em Salvador, 2 jogos com o Felipe Luiz, 2 vitórias. Já do outro lado, o Ceni ouviu gritos de burro da torcida do Bahia. Também, né, ele conseguiu, no comando de qualquer time, perder 15 jogos para o Flamengo. E o outro nordestino, Fortaleza, perdeu para o Grêmio, mas segue ali nas primeiras posições. Quem será que está na briga pelo título ainda, brasileiro? Temos uma enquete para quem está nos acompanhando ao vivo aqui. E aí a pergunta é, prestem bem atenção na pergunta. Considerando seus objetivos particulares, para quem que a rodada foi pior? Foi para o Corinthians, que está brigando para não cair? Foi para o Palmeiras, que está brigando pelo título? Ou foi para o São Paulo, que briga pelo G4? Para quem que a rodada foi pior? Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Danilo Lavieri, vou começar com você, por causa aqui do Palmeiras. 0-0 contra o Bragantino. O nosso glorioso João Martins, para variar, teve uma confusão lá com o Caixinha, depois do jogo, briga e tal. 0-0, o time não foi tão bem assim. Enquanto isso, o Botafogo passou. Passou não, aumentou a sua distância. E aí? Bom dia a todos. Bom, eu imaginava que isso fosse acontecer na rodada passada, quando o Palmeiras pegou o Atlético Mineiro e o Botafogo pegou o Grêmio. Eu imaginava que o Palmeiras não fosse vencer e o Botafogo fosse. E agora acontece justamente o oposto. O Palmeiras não jogou bem. Realmente me chamou a atenção que, mesmo com a volta do Estevão ali no segundo tempo, o Palmeiras não conseguiu criar muita coisa. Foi uma partida ruim do Maurício, uma partida ruim do Veiga, uma partida horrível do Felipe Anderson, provavelmente a pior partida do Felipe Anderson com a camisa do Palmeiras. O Giai, que estava vindo bem, foi muito mal, errou praticamente tudo o que tentou, não à toa foi substituído pelo Marcos Rocha. Uma partida em que eu acho que o Abel pode olhar e ficar preocupado, dado que o Palmeiras não pode ter tropeço sequer, se quiser alcançar o Botafogo. E o Bragantino é um time que a gente sempre fala, né? Está lutando ali pela parte de baixo da tabela, não faz mal a ninguém. É o tipo de jogo que, se você quer ser campeão, você tem que chegar em Bragança e ganhar. E o Palmeiras foi mal, foi conseguir pressionar o Bragantino de verdade lá, faltando 15, 20 minutos para o jogo acabar. O Rony perdeu uma chance incrível. É verdade que a bola quicou antes e tirou o Rony da jogada, mas ainda assim, um atacante com um pouquinho mais de técnica provavelmente faria aquele gol. O Cleiton apareceu numa chance que o Dudu criou, mas assim, é muito, muito pouco para um time que precisa ter uma sequência imbatível praticamente para poder alcançar o Botafogo. Já respondendo a sua pergunta, vou deixar a avaliação da enquete, como sempre, como manda a nossa tradição, pro Trajano, mas respondendo a sua enquete, eu ainda acho que a rodada foi pior pro Corinthians, porque o Palmeiras está a 3 pontos e ainda depende dele mesmo para ser campeão. Se continuar vencendo junto com o Botafogo essas rodadas e chegar ali na 36ª com o Botafogo, tem a chance de ser campeão dependendo dele mesmo. Agora, pro Corinthians, essa rodada foi bastante ruim. Corinthians que empatou e viu os vários rivais ganharem. Então, eu, votando na sua enquete, eu voto no Corinthians, Tione. Então vocês votem também na nossa enquete aqui, para quem que a rodada foi pior. Bom dia, boa tarde, boa noite, José Trajano. Olá. Como o Danilo me citou, e citou o Corinthians, é o meu voto, porque o Corinthians está tentando escapar do rebaixamento, e o Palmeiras tem chance de estar brigando pelo título, e o São Paulo não está brigando por nada, ou seja, brigando para ficar entre os 6, a situação mais dramática é do Corinthians. Porque, inclusive, das circunstâncias que foi. Então, eu vou passar imediatamente, após o voto do Danilo, do meu, para quem sofreu muito e escreveu sobre isso, que é o Juca Kfouri. Tomar um empate naquelas condições, depois de ter jogado bem. Não é que dizem que jogou bem. Jogou bem, sim. O Yuri Alberto até foi um dia iluminado dele. Então, com a palavra, Juca Kfouri. Olha, José Trajano, eu lhe agradeço muitíssimo por essa tabelinha não combinada, surpreendente. Mas, é claro, eu também voto na enquete, foi pior para o Corinthians. E foi pior por essa razão. Dessa vez, é daqueles jogos que o torcedor do Corinthians não fica com raiva do time, mas sai com dó, com pena, fica triste,
ficar triste, porque o Corinthians mereceu ganhar o jogo, mereceu ganhar até por 3-1, teve chances para isso, né? Rocher fez pelo menos um milagre, bola na trave, e o Corinthians jogou bem, principalmente no segundo tempo. No primeiro não, fez o gol muito cedo, aquela coisa que o torcedor fala, meu Deus, fez o gol muito cedo, 2 minutos, um erro do Inter, diga-se de passagem, um gol praticamente presenteado pelo Inter na saída de bola. E depois o que se viu foi a prevalência do Inter, que tem mais time que o Corinthians, e amassou o Corinthians até empatar, mas parou. E o Corinthians acabou o primeiro tempo melhor que o Inter, quase fez o 2-1 ali, e no segundo tempo o Corinthians fez uma bela apresentação. Mas aconteceu aquilo que é típico de acontecer com times que vão cair. Tomar um castigo nos últimos minutos, como o Corinthians tomou. Num raro ataque do Inter no segundo tempo. O Corinthians está vivendo uma situação muito parecida com aquela da última queda do Grêmio. Ninguém acreditava que com aquele time o Grêmio pudesse cair, até porque o Grêmio tinha ali uma direção, uma presidência, que não era essa coisa horrorosa que o Corinthians tem, e assim mesmo o Grêmio caiu. Pior é a situação do Corinthians. 45 mil pessoas, entusiasmadíssimas com a exibição que o Corinthians fazia. E o Corinthians perde 2 pontos nos últimos minutos. Então é uma situação dramática, a situação do Corinthians. Estou nem me fiando na questão das projeções, 60% de possibilidade de cair. A questão é dentro de campo mesmo. As coisas que acontecem com um time quando ele está marcado, né, para sofrer e para eventualmente ser rebaixado. Pode até vir a ganhar alguma Copa, ou as 2 Copas, e acabar rebaixado, porque tem uma coisa puxando para baixo. É aquilo que a gente sempre fala. A camisa pesada, quando está na lama, a âncora puxa para baixo. Ainda mais com o nosso distintivo. Nosso, que eu digo, é o do Corinthians. Né? Então é muito problemática, de fato, a situação do Corinthians. Em relação ao Palmeiras, eu fiquei surpreso. Porque eu achei que o Palmeiras, com esse período que tem, né, de descanso e de treinamento, ia atropelar times inferiores a ele. Não o Botafogo, quando se encontrarem na antepenúltima rodada. Mas o Bragantino, o Palmeiras atropelaria. E não atropelou. Já o Botafogo está mudando o estilo. Botafogo, que costumava, quando saía na frente, seguir em busca de mais gols, agora está jogando com mais prudência. Fez um gol aos 14 minutos e segurou o resultado. Segurou, correu riscos. Não teve uma grande atuação. Mas ali, o importante, muito importante, era a vitória na casa do adversário. O Atlético Paranaense, desesperado também, brigando para não cair. Né? Num tapetinho que não tem a qualidade do Botafogo, mas que o Botafogo conhece. E o Botafogo se retraiu, mas ganhou. Então, Botafogo e Flamengo são os 2 grandes vencedores da rodada, além daqueles times todos que estão de 10º para baixo e que venceram, afundando ainda mais a situação do Corinthians. Então, esse é o quadro que eu vejo. É o quadro que eu olho e não tenho como não dizer, é muito duro torcer para o São Paulo, né? São Paulo deixando o Cuiabá ameaçar o Corinthians. Que maldade, né? Isso não se faz. Mas foi realmente um fim de semana muito triste, essa é a palavra, muito triste para o corintiano, que sairia da zona do rebaixamento, tinha ali nos 3 pontos, né, uma luz para a redenção, e essa luz se apagou de maneira dramática. Me chamou a atenção, Juca, tirando rapidinho, só o jeito que os caras desabaram depois do resultado. A hora que deu a apito final, o Mateuzinho com a mão no joelho, os caras pondo a camisa na cara, assim, isso realmente me chamou muita atenção, porque foi sintomático o jeito que acaba tendo essa derrota, não, né? Esse empate em Itaquera. Sem dúvida nenhuma. Esse é um bom ponto. Diga, Juca, vou falar. Foi assim, âncora, foi assim. A sensação que se deu é que o Corinthians estava jogando um mata-mata e no último minuto foi eliminado. Sim. Sabendo que jogou bem, mas foi eliminado. Não adiantou nada ter jogado bem. Você dirá, bom, mas ele não foi eliminado. Mas a reação do time e da torcida foi a de como não eliminado, mas rebaixado. Não vai dar. Não vai dar. Ah, pode dar? Tudo pode acontecer em futebol. Mas que a situação é de que não vai dar, infelizmente, para os corintianos, e eu acho, para os corintianos e para o Campeonato Brasileiro do ano que vem, então, é a de que o Corinthians vai cair. Né? E agora começam as teorias da conspiração, né? A Globo está conspirando contra o Corinthians porque o Corinthians não vendeu para ela os direitos de transmissão. O que é uma bobagem, até porque a Globo tem a Série B e o Corinthians na Série B faz a Série B ficar, dar audiência para a Rede Globo. Então, isso é uma bobagem sem tamanho. Arnaldo, esse é um bom ponto, né? A reação dos corintianos depois desse empate sofrido, que contrasta, de certa forma, com a reação dos palmeirenses, apesar do empate. Foi assim, vamos aí, jogo a jogo e tal. Claro que são situações diferentes. Um tá para cair, o outro tá disputando o título. Mas tem isso, né? O Palmeiras, diferentemente do Corinthians, segue em frente. Empatou, tal, ficou mais complicado, mas vai em frente. Daqui a pouco a gente vai falar do Flamengo, que entrou na briga. Mas do Corinthians, tem isso. Não adianta querer deixar para depois. Agora não dá mais para errar. Nessa situação, o Danilo falou, o Palmeiras ainda tem um confronto direto e tal. Né? O Corinthians tem 5 confrontos diretos. Cada um do seu jeito. Né? O Corinthians tem 5 confrontos diretos contra a turma de baixo.
E tem o Palmeiras também. E o clássico Tem o Palmeiras. confronto entre eles. Eles se enfrentam. Esse é o molho, é o tempero dessa reta final. O Corinthians tem 5 confrontos diretos, o Palmeiras e 3 jogos em casa. Bahia, Cruzeiro e Vasco. Então, se você olhar assim para essa tabela, 9 jogos restantes, tá. Desde que o Corinthians seja minimamente competente. Mas ele não está sendo, né? Eu acho que o jogar bem, o Juca falou isso há algumas semanas, nessa altura, não quer dizer nada. Né? Não quer dizer basicamente nada para um time que tem 29 pontos em 29 jogos. Contra o São Paulo estava com 2 a menos, contra o Inter tomou gol no final, contra não sei quem, não sei o que lá. O Corinthians é o time que mais empatou no campeonato, e por pontos perdidos, ele pode ser até ultrapassado pelo Cuiabá agora. Então, assim, a margem de erro ela já acabou faz tempo. E aí, com adversários disputando várias coisas, né? O Inter está disputando uma vaga na Libertadores, o outro está disputando. Então, assim, o Corinthians vai ter que fazer em 9 jogos o que não fez em 29. Né? Jogando bem ou não. Por vezes o Corinthians ganhou 3 pontos nesse campeonato sem merecer. Também faz parte. Né? Imaginar, e acho que essas. É claro que a gente tem que mergulhar nos jogos. Né? A atuação contra o Inter, sobretudo depois do gol de pênalti 2-1, era para ter vencido de fato, teve a oportunidade de fazer 3-1, 4-1. Né? Não fez. E aí, agora, a próxima já é um desses confrontos diretos contra o Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense foi a única boa notícia para o Corinthians do campeonato. Porque ele entrou na briga contra o rebaixamento e agora vai visitar o Corinthians em Itaquera. Na próxima rodada. Tem menos 2 jogos do que o Corinthians. Isso. Menos 2 jogos. Perigoso. É isso. Porque assim, o Trento tocou num ponto importante para o Corinthians sair, alguém tem que entrar lá embaixo. E a cada rodada vai ficando mais difícil você imaginar quem vai entrar. Né? O Fluminense ganhou do jogo do Cruzeiro, que era um dos alvos do Corinthians. E também tem esse jogo a menos. O Atlético tem 2 jogos a menos, como disse o Trajano. Aí você vê quem que vem para baixo. Né? O Vitória está entre os 4. Mas quem além do Vitória vem para baixo para o Corinthians sair? Né? Então não é fácil imaginar, porque alguns times que vieram da segunda divisão fazem ótimo campeonato, como o Criciúma e o Juventude. Eles não entraram nesse buraco desde o começo. O Corinthians está nesse buraco desde o começo. E aí, curiosamente, a única boa notícia da rodada veio de Curitiba, quando, aí, curiosamente, o adversário do Palmeiras na briga venceu fora de casa mais uma, né? O Botafogo. E aí, eu acho que essa parada para o Botafogo ela pode ser. Para o Palmeiras, eu acho que ela já vem acontecendo. O Palmeiras vai fazer 3 jogos em outubro, é uma coisa maluca, não vai jogar quase nada, né? E eu acho que o Palmeiras precisaria de mais jogos. A parada eu não acho boa para o Palmeiras. Para o Botafogo, seria se o Botafogo tivesse tempo de treinar e descansar. O Botafogo tem 8 jogadores convocados para a data FIFA. É tipo o Real Madrid do Brasil hoje. 8. Então, até o Bastos foi convocado para a seleção de Angola. Né? E aí é aquilo. Hoje é o time visado. Tal. Então, nesse período, sem jogos, o torcedor do Botafogo vai rezar para não acontecer nada com o jogador dele na data FIFA. Né? Então, vai ter que assistir jogo de tudo quanto é time. O Dorival, a cada convocação, ele elege um time. Dessa vez foi o Botafogo. Então, essa parada para o campeonato, ela, sobretudo na parte de cima, ela pode ter uma implicação grande, sim, se o Botafogo tiver prejuízos nessa data FIFA. Né? E o Palmeiras, ele tem essa margem mínima do confronto direto, mas eu entendia que nesta rodada especificamente, até pela questão do campo, de onde vai jogar, Bragança tinha muito mais torcedor do Palmeiras que do Bragantino, ali do lado, tal, não sei o que lá, e o Botafogo tem que ir a Curitiba, o Atlético jamais esteve nessa situação tão difícil. Tal. Eu achava que o Palmeiras tinha mais chances de abrir do que ver a distância diminuir. E acabou acontecendo o contrário. Né? O campeonato de pontos corridos, ele é tudo, menos chato, porque todos os jogos têm implicações para os times que disputam os seus objetivos aí, né? E até ter o encontro entre eles, Corinthians e Palmeiras, a gente vai ter que analisar bastante coisa aqui. Mas, eu entendo como você falou lá na abertura, Tione. As notícias, muitas vezes, envolvendo o Corinthians, elas são, fora Juca Kfouri e preciosas exceções, elas são mais positivas do que deveriam, de fato. A gente viu, vou fazer uma crítica à casa aqui. Aqui no UOL teve dupla e o pai empolga, não sei o que. O time empatou, tá enterrado na zona de rebaixamento. Não é? Eu tô crítico demais. Eu acho que o Corinthians completou um turno agora, né, na zona de rebaixamento, se eu não me engano. Foi 19 rodadas, né, na zona de rebaixamento. Então realmente... Não, falando do Juca, né, porque o Juca fala toda semana aqui. Sim. É o anti, né? É o anti-corintiano, não é isso que fala? Solta, Juca. Não, mas é muito isso mesmo. Quer dizer, a gente saiu, né, de ver elogios à maneira como o Corinthians, com 9 jogadores, perdeu para o São Paulo. Como o Corinthians reagiu no segundo tempo, mas assim mesmo perdeu para o Flamengo. Podia ter empatado, não empatou. Né? Bom, agora, no empate com o Inter, puxa vida, mas tem uma dupla nascendo. Você vê esse holandês faz lançamentos brilhantes. Sim, mas empatou de novo.